Boa tarde a todos. Estamos entrando no ar com mais um fórum da Fenalto, né? Dessa vez o nosso convidado especial, muito especial, é Eduardo Jucevic, o CEO da Web Motors. É uma honra tê-lo conosco hoje, viu, Eduardo? Você tem nos prestigiado aí em outros fóruns desses que temos feito, participando junto com o Santander e outras vezes como ouvinte e indagador feroz e outras. Obrigado por estar aqui conosco. E dessa vez nós temos um tema muito especial e muito afeto ao que você conduz aí na Web Motors, que é a digitalização, né? Como liderar o movimento e garantir que o mercado automotivo esteja pronto para um novo cenário de consumo. Eu gostaria que você usasse os primeiros 20, 30 minutos aí para você nos contar, dentro desse tema, como é que vocês estão enxergando o momento atual, que a gente não sabe exatamente até quando ele vai, e depois o momento futuro, né? Porque a gente começa a juntar um pouco de informação sobre os impactos que vão existir em termos de reação dos consumidores e dos homens de negócio como um todo, né? Eu acho que a gente vai viver um novo momento aí pela frente e toda a informação que cada um de nós aqui ouve e a gente traz para dentro desse fórum é uma coisa que enriquece muito a experiência de todos. Então, agradeço mais uma vez a tua presença, a palavra está contigo. Tá ótimo, Siqueira. Bom, primeiro, mais uma vez, aí agradecer a Fenalto, né, que tem promovido esses fóruns para a gente discutir. Acho que é isso, né, dessas ideias é que a gente vai achando soluções, que a gente faz reflexões para a gente justamente ultrapassar todo esse momento. Agradecer mais uma vez aí o Enilson, o Ilídio, agradecer você, Siqueira. E falando um pouquinho, já entrando aí no nosso tema, eu vou começar realmente nesse bloco contando um pouco do cenário, né? Como é que a gente está vendo, como é que foi o impacto disso. E eu vou trazer uma notícia que pode ser que seja animadora, né? Dos últimos dias, dos últimos 3 dias, pode ser um sinal. E depois eu entro um pouco mais do ponto de vista de digitalização. Primeiro falando do cenário, né? Eu não sei quem acompanhou em alguns outros fóruns, mas a gente mostrou, e eu vou dar alguns números aqui que nem todo mundo, obviamente, fica familiarizado aí, grava os números do que a gente falou em outros fóruns. Mas só para vocês terem uma ideia, em número de pessoas, a Web Motors vinha em média aí 1 milhão de pessoas de audiência, tá? 1 milhão por dia de pessoas que entram na nossa plataforma buscando algum tipo de carro, tá? Depois eu vou entrar um pouco mais no detalhe da digitalização. Essa era a média que vinha. O que é mais importante, o que é o trabalho que a gente faz? É pegar esse comprador, que a gente faz um trabalho de resgatar ele lá nos canais onde ele está procurando, seja lá se ele está no Google da vida, seja lá se ele entra na Web Motors através de conteúdo. Existe 20 pessoas na área de marketing só fazendo isso, ver como é que a gente pega esse comprador e a gente coloca ele na nossa plataforma. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você, dentro da plataforma, fazer com que o comprador se interesse por alguma das lojas, vamos dizer assim, das ofertas que estão lá dentro. Isso é uma segunda fase do trabalho, que é justamente que é o que a gente chama de conversão. Como ele ficar na minha plataforma lá não me adianta de nada, vamos dizer assim, se a gente não consegue oferecer um serviço para ele, se a gente não consegue oferecer algo que lhe interesse para justamente ele poder se conectar com os mais diversas ofertas, com os mais diversos lojistas, concessionárias e assim por diante. Então, dentro disso, a gente vinha nessa média. Num primeiro momento, essa média caiu para 600 mil por dia, né? De 1 milhão, ela teve uma queda bastante importante. Essa foi logo na primeira semana pós-Covid e a gente se estabilizou num patamar de 800 mil. Então, só para ter a referência, 20% menor do que geralmente a gente tinha. Eduardo, isso é um parâmetro de mercado. A gente acompanha todas as plataformas, tem ferramentas que dão esses dados para a gente. E a gente usa tanto uma ferramenta que se chama SimilarWeb, que eu consigo ver todos os outros, e a gente consegue ver também através do Google, que a gente chama de Share of Voice. Tá? Então, eu vou usar sempre esses 2 indicadores, que fica fácil para a gente entender aqui o que está acontecendo. Esse movimento foi geral, eu consigo perceber na Web Motors, quando você olha pelas ferramentas, ela é líder, então a gente tem uma escala de volume maior, e algumas praças a gente consegue ver tudo regionalizado. Por exemplo, no Google, em São Paulo, Share of Voice, quanto a gente tem de share naquela região de buscas, é 70% em São Paulo, então é um mercado grande, a gente consegue ter um termômetro bastante apurado, mas a gente viu que, de uma forma geral, as plataformas caíram até um pouco mais às vezes, e a gente ficou nesse patamar de 800 mil.
O que foi sentido bastante pelas lojas, né, na hora? Que o movimento de envio de propostas caiu 50%. A gente caiu 20% a audiência, nem caiu tanto, mas as pessoas começaram a ficar receosas de mandar um início de conversa ou uma intenção de compra normal, tanto incerteza com relação ao processo que vai ocorrer, se vai ter contaminação ou não, e assim por diante. Tinha muito medo disso, de não sair de casa, e a situação própria econômica. O que a gente fez? Começamos logo a colocar pesquisa no ar. É muito fácil. A gente vê pela pesquisa, por exemplo, quando você vê Ibope, né, que tem as pesquisas lá de presidente, assim por diante, a própria, agora que está saindo a avaliação do governo, eles costumam fazer com 2.000 pessoas. A gente consegue fazer em 2 dias, 3 dias, com 5, 6 mil pessoas, que é uma escala boa para a gente ter um termômetro de pesquisa. E a gente notou lá que um percentual muito alto das pessoas realmente não estava querendo mandar a proposta porque tinha medo do que ia ocorrer, falar com as pessoas, de se infectar, o carro, como é que vai vir. Então, esse era um desafio que a gente tinha. Como é que eu pego essa pessoa que está consumidor na plataforma, que até tem intenção de comprar um carro, e como é que eu levo ele, só que de um outro jeito agora, né? A gente tinha que criar alguma solução. E a gente foi pioneiro nisso, né? A gente criou a categoria Car Delivery, já temos 9.000 lojistas, deve estar um pouquinho mais agora, mas nós já temos 9.000 lojistas cadastrados com essa categoria, que a gente não inventou nada diferente, não. A gente simplesmente colocou um procedimento onde muitas das lojas já tinham, né, de fazer o financiamento online, de você conseguir ter, de alguma forma, facilitar para o cliente a avaliação através de vídeos, através de um processo remoto, que não ia ter o contato, mas obviamente que na entrega do carro tem ainda alguma coisa física, mas a gente garantia para o comprador que ele ia ter um carro entregue de forma higienizada, de forma limpa e assim por diante. Então, a gente começou a ver uma reação, simplesmente o fato de a gente ter mostrado para esse comprador como é que ia ser o processo e levado essa informação, a gente já começou a ver alguma reação. E o envio de propostas teve um aumento de 15% desde o período que a gente criou o Car Delivery até agora, que é um sinal bastante positivo, tá? Nos últimos 3 dias, não é uma tendência, eu não estou falando que é uma tendência clara, mas a gente vai acumulando, né, esses insights e vamos vendo como é que está indo toda a dinâmica do comprador, para onde ele está se movimentando, o que ele está pesquisando. E nos últimos 3 dias, só para vocês terem uma ideia, a gente está num patamar, e esquece pessoa física para pessoa física, a gente criou o Car Delivery mais focado nas lojas. Só desse patamar, a gente, nos últimos 3 dias, já voltamos para 80% do pico, o que é um ótimo sinal, né? As pessoas mandarem propostas e já recuperar, né? A gente caiu 50% e recuperou 30% dessa queda, já está 80% do que estava enviando. Então, os últimos 3 dias foi assim. Um outro comportamento bastante interessante que mudou, né, do comprador, é que a gente tinha, segunda-feira era o dia histórico, tanto de financiamento quanto era o melhor dia da semana, né, historicamente, tanto de envio de proposta, porque, óbvio, as lojas às vezes não estão abertas no domingo, ele manda a proposta, tudo fica para segunda-feira a gente cuidar. E o que mudou no comportamento é que as lojas também tiveram que se adequar, depois eu vou dar um depoimento de uma aqui que eu achei incrível, por sinal, mas as lojas se adequaram e agora a distribuição durante a semana, né, do comportamento está absolutamente igual, porque as pessoas estão em casa, né, não tem, fim de semana não saem, e passou a não ter mais aquele dia em específico. As lojas estão atendendo de forma remota e os leads durante a semana, os envios de propostas, passaram a ser praticamente quase que flat, né, que a gente chama, todos os dias meio que iguais. Então, é uma mudança também de comportamento que a gente está vendo, que passa a ser nesse novo cenário, não ter mais aquele... Todos os dias a loja tem que estar lá, 24/7, a gente tem que estar com o processo digital atendendo esse consumidor. E uma coisa que eu notei, eu fiquei 20 anos no banco, né, e por mais que a gente fez digitalização lá de um monte de coisa dentro do banco, com os produtos, depois que eu tive aqui na Web Motors, que eu pude também ter um pouco mais de percepção, porque o cliente, ele fica ao redor em bolsões de, vamos dizer assim, do ambiente digital, procurando as coisas, né? Ele chega através para vocês, os lojistas, para todas as pessoas que têm carro, eles chegam através sempre de uma jornada. E é o que a gente trabalha aqui. Eu gero conteúdo, a gente gera informação lá dentro, o cliente começa buscando conteúdo, o comprador,
e de lá que a gente consegue trazer tudo isso que eu falei, essa jornada, para que a gente leve ele até o lojista. Então, esse é o primeiro bloco, esse é um pouco do termômetro que está acontecendo. Eu trouxe isso da outra vez e vou atualizar um pouco. Eu, inclusive, na sequência aqui, vou estar num fórum falando um pouco do Brasil, do Car Delivery, para outros países, o qual é a melhor iniciativa que a gente está vendo. Eu não vi nenhum país ainda, a gente teve os Estados Unidos que também lançou, mas não teve nenhum país que fez algo completamente diferente. Cada um está sofrendo de um jeito, cada um tem uma cultura diferente, mas em termos de digitalização de marketplace, realmente foi o que tinha de mais importante para você fazer agora, levar o cliente a tranquilidade que a gente vai levar um carro dessa forma. Então foi isso mais ou menos que aconteceu assim ao redor do mundo com relação à primeira fase, essa primeira questão de onde está o comprador e como é que está a audiência. Um segundo fator que eu colocaria ainda nessa fase é que nas pesquisas saiu que boa parte de quem está comprando online agora está sendo pela primeira vez que está comprando. Eu não menosprezaria isso, a gente vai ver que essa pessoa que teve essa experiência, ela pelo menos metade delas vão continuar, elas não tinham, ela tinha uma resistência de ir para uma busca online e agora passou aí. Lembrando que ali a gente não vai ter a compra de um carro online. Ninguém compra carro online. Obviamente, a gente sempre conecta essa pessoa a quem tem carro para vender. Isso que é um marketplace diferente do que eles chamam de e-commerce, né? Onde realmente você está lá transacionando. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente identificou que o consumidor ele vai ter mais gente dentro dessa plataforma. Então, a gente está trabalhando agora de como é que eu faço cada vez mais esse conteúdo, até coisas mais simples, para que esse novo consumidor cada vez tenha mais familiaridade e possa fazer o processo de forma digital e chegue até vocês já mais pronto, chegue até os lojistas de forma mais, com as informações, de forma de simulação de financiamento e assim por diante, já de vamos dizer assim, um pouco mais mastigado aí para que chegue mais fácil o processo. Essa é a primeira parte toda. A segunda parte da digitalização, então, só para fechar o primeiro bloco, é inevitável. Isso aí já vinha ocorrendo no mundo inteiro. Eu acho que só acelerou coisas que ele já vinha num processo e encurtou as coisas realmente num processo muito mais rápido devido à urgência, tudo que ocorreu. Eu acho que isso não volta. Eu acho que vai ter aquele primeiro momento que é óbvio que eu tenho brincado um pouco, né, que abre-se as cancelas, né, e todo mundo vai querer sair um pouco e tal, mas de uma forma geral o processo eu acho que ele não vai voltar, ele vai só se intensificar, foi bastante acelerado. E a segunda parte que a gente está trabalhando agora, na questão de digitalização, é a questão do como é que ele encontra esse consumidor que ele está diferente, como é que ele vai encontrar do outro lado, né, uma loja ou um vendedor, uma pessoa que possa interagir com ele também de outra forma. Porque ele já espera isso, né? Quem conseguir fazer isso de uma forma melhor é o que vai conseguir capturar esse cliente e vai conseguir atender a necessidade dele, dar a oportunidade de ele escutar mais e de comprar um carro. Isso vai ser um trabalho super importante, que aí a gente tem feito intensificando bastante isso. A gente disponibilizou a nossa plataforma online, né, o nosso EAD de graça nesse período, para que realmente as pessoas possam absorver conteúdo. E acreditem, gente, eu vivi os dois mundos, eu tenho muito orgulho de dizer que meu primeiro emprego foi ser vendedor de rua, eu batia de porta em porta, eu sei o que é um processo analógico de venda. Eu era colocado numa Kombi, eu ia para a Riviera de São Lourenço vender plano de saúde lá o dia inteiro, batendo porta. Com muito orgulho eu falo isso. Então, esse é um processo que a gente fazia de venda e eu aprendi muito na minha vida, tive a oportunidade de aprender com os vendedores tradicionais. Então, não muda isso, a gente só muda o gancho agora, a forma de falar, né? A gente tem as táticas também do mundo digital. Assim como a gente tinha as táticas lá de bater porta, né, são incríveis as histórias, agora está me dando até um pouco de nostalgia desse tempo, né, mas é muito legal de você ver as táticas. É verdade, é muito interessante de você ver, mas no fundo, a gente sempre vai ter um cliente que ele está querendo um atendimento diferenciado, ele está querendo atenção, ele está querendo que as suas necessidades sejam atendidas, só que antes o relacionamento, o nosso cafezinho, assim, ele se traduz agora de outra forma. E a gente continua também tendo que ter uma habilidade dos nossos vendedores de que forma que a gente faz isso de forma agora digital, que não deixa de ser o conceito diferente do que era anteriormente, do que o cliente quer. Só que ele não quer mais agora de uma forma, ele mudou. O modo que a gente chega nele é de outra. Então a gente tem que preparar os nossos vendedores que já tem Eu admiro muito a profissão, né? Até porque eu fui, né? Comecei minha vida e paguei muita coisa da minha vida com isso, mas
ele tem que agora se transformar, né? Porque quem está da outra ponta se transformou, o cliente se transformou. Então, a gente precisa ajudar ele nesse processo. Quais são os ganchos? Quais são as coisas de venda? Como é que ele começa a perceber, numa troca de WhatsApp, o que o cliente está querendo? Como é que você põe o vídeo lá e mostra o carro de uma forma que o consumidor vai ter mais tranquilidade, mais segurança de que o carro está ali? Então, o treinamento, enquanto eu tinha treinamento de vendas, né? Você reunia todo mundo, fazia aquele treinamento de como vender, né? E uma das lições, carrega a pasta com a mão esquerda, né, para não formar calo na mão direita para você cumprimentar o cliente, né, que era uma das lições que a gente aprendia. Isso agora se traduz agora no meio digital. Como é que eu ponho um vídeo? Como é que eu ponho? Então, isso passou a ser fundamental porque o cliente continua com o mesmo comportamento do ponto de vista de envio de proposta. Ele manda 1 e mais 3. Ele manda 4 leads. Quem consegue interagir melhor com ele? Primeiro, obviamente, quem chega primeiro tem mais chance. E quem ele sente que tem mais informação, que está atendendo essa necessidade, aumenta a chance. A conversão é 30 vezes maior no cliente só de começar quem interage primeiro, quem responde, do que aquele que interage 5 horas depois. Então, isso é uma das coisas que esse cenário eu estou vendo. A gente caiu drasticamente o tempo de resposta do lead, o que é muito bom, porque agora está todo mundo numa plataforma, né? Todo mundo 24/7, olhando lá os leads, ninguém está lá fisicamente com outras atribuições. Chega o lead, a resposta está sendo muito rápida. Então, o consumidor está falando, eu estou a fim de comprar um carro, eu tenho intenção de comprar um carro, já tem alguém lá falando com ele, mandando uma resposta e começando a interagir. Então, essa é a transformação cultural que a gente vai ter que atender esse novo consumidor. A gente não precisa nenhuma mega tecnologia para essa parte, né? A gente vai precisar realmente ter a liderança de fazer essa transformação e de que convencer as pessoas que estão atendendo os nossos consumidores que o processo mudou. Tem coisa que a gente até tem um pouco da nostalgia, mas eu gostava tanto quando era da outra forma e tal. Mas é verdade, antes você tinha há 10 anos atrás, um cliente visitava 8 vezes uma loja antes de decidir, hoje ele visita 2. Então, a tua interação está sendo, sua chance de realmente atender esse cliente, de fidelizá-lo, está sendo no meio digital, porque ele não fica indo tantas vezes em tantas lojas agora. Então, acho que esse é um processo cultural. Ele é um desafio que os bancos passaram também, né? Eu estou falando isso também com a minha experiência que eu vivi de 20 anos de banco. A gente também eu cuidava lá dos produtos de empréstimo, e eu dou o exemplo muito do consignado. O empréstimo consignado era algo absolutamente manual, operacional, muito difícil de fazer. Cada empresa tem cada órgão público um convênio diferente, parecia impossível de você fazer isso de forma digital. E hoje você tem metade das operações sendo feito de forma digital. E o que melhorou? Eu gosto desse exemplo porque a gente vê o comportamento do consumidor. Tinha muita gente, aumentou pra caramba. A gente cresceu 30%, 40% consignado. A gente saiu, na época do banco, de um share de 5% para 13%, 12 ou 13%, algo assim, quando eu saí de lá. Mas por que isso mudou? Porque a gente... Olha só que o digital que trouxe. O cliente não queria, tinha às vezes vergonha de pedir empréstimo, não queria ir ter um contato físico. Você colocar isso de forma digital e ele poder se reorganizar financeiramente, você ter que interagir com uma pessoa, trouxe mais tranquilidade para ele e facilitou porque tinha uma burocracia de papel, de assim por diante. Então, só exponenciou, né, os ganhos. E aí eu olhei para o outro canal, a gente tinha um canal físico das pessoas, que esses correspondentes também se digitalizaram e passaram a fazer isso. E o bolo todo cresceu. Então, foi um ganha-ganha bastante importante, porque eles também foram forçados a entender que o consumidor tinha mudado e passaram a interagir de forma também digital. Eu gosto desse exemplo porque eu acho que é muito parecido com o que a gente vive hoje, né? O consumidor está tendo um comportamento diferente. Então, esse bloco aqui é o bloco agora que eu falei de quando chega o consumidor, que ele já está com a intenção, a gente já capturou ele, né? Já de alguma forma deu uma jornada para ele que ele foi até uma loja, como é que ele interage com essa loja. E a terceira parte vai ser o pós-venda. A gente tem toda uma inteligência que a gente está desenvolvendo e coisas que já estão prontas, por exemplo, inteligência artificial, de perceber dentro do ciclo, depois que ele compra um carro, quando que está na hora de ele trocar. A gente pode fazer isso de várias formas, né? Você pode querer anotar no caderninho, você pode querer ver que mais ou menos o prazo de financiamento quando começa a chegar lá e você abordar ele de novo. Mas hoje a gente tem tecnologia de eu capturar, inclusive quando não faz uma venda, a gente consegue ver se esse celular voltou para a plataforma do marketplace,
voltou lá para a Web Motors, às vezes ele não fechou a venda, mas quando ele entra de novo na plataforma da Web Motors, eu sei que ele está lá, que ele está voltando a buscar carro. Isso aqui é momento mais, um feeling, vamos dizer assim, mais importante que esse. Ele voltou depois de um tempo para uma plataforma e está buscando de novo os carros. E a gente consegue trazer essa informação dentro do cockpit da ferramenta de gestão, que é o CRM, uma parte é o CRM, mas ela é muito mais ampliada. Eu levo essa informação lá. Só que se olha como é incrível isso, se o vendedor, a pessoa de vendas não está preparada para receber isso, ligar para ele, ter o approach correto, né, ter o contato correto, a venda vai se perder. A gente perdeu a oportunidade de fazer a venda. Então, toda a parte do pós também a gente está trabalhando para que a gente consiga trazer essas informações, saber onde ele está e trazer isso cada vez mais, vamos dizer assim, pronto, né, para as lojas. Isso a gente está numa evolução bastante positiva, né? Está acontecendo de forma bastante importante, e até colocar outras coisas, né? Por exemplo, serviços, peças, pós-venda é um caminho enorme ainda que a gente vai procurar fazer dentro de uma plataforma, que é trazer para essas pessoas que gostam de carro, que estão lá dentro, também trazer uma experiência desse mercado de forma mais digital, né? Que a gente acha que ainda é um mercado bastante não digital, mas as pessoas estão buscando e já estão comprando esses outros serviços de outra forma. Então, a gente poder trazer isso num único lugar é uma experiência que a gente está buscando agora desenvolver. Então, esse é um pouco da jornada que eu queria falar da digitalização. Um outro ponto que a gente está notando, aí eu vou entrar no bloco, que é o lançamento que a gente vai fazer agora, a gente está vendo também a questão do ponto de vista financeiro. Carro, eu realmente acredito nisso, é cultural do brasileiro, vocês aqui conhecem absolutamente isso muito bem. É um bem, ele considera um bem, e obviamente que nesse cenário a gente está tendo situações aí, a gente já está começando a perceber isso. Como? O Eduardo acha isso? Você conversou com meia dúzia de pessoas, tal? Não. A gente está vendo na plataforma que a gente caiu um ano a busca de carros. Enquanto a média do que tinha era no ano de 2017 de carros usados, hoje está em 2016. Num bloco X. Na outra metade, que buscava carros de 2016 e 2015, ele desceu um degrau e está de 15 a 14. O que foi isso um sinal para a gente? Eu estou falando isso das 30 milhões de buscas, ou melhor, 30 milhões de visitas e 150 milhões de buscas mensais que se fazem na plataforma. Então, é muito grande, né, a quantidade de dados para a gente analisar. O que foi isso para a gente? Um insumo. Falei assim, mas vem cá, o cara está procurando o que aconteceu com o mercado que eles estão procurando um ano menos, né? Obviamente ele está querendo trocar o carro e levantar algum dinheiro, que é o mais conhecido troca com troco, que você já conhece, né, de longa data, que não é nenhuma novidade. Mas as pessoas eu olho esses dados e falo, puxa, esse consumidor está precisando nesse momento, às vezes, pegar um carro mais barato, alongar um pouco o financiamento, fazer um refinanciamento, ter um troco para ele ajudar numa despesa que ele está tendo nesse momento. Então, isso é um dado, né? O que a gente vai fazer com isso? A gente subiu hoje na plataforma, ainda não está 100%, a gente faz gradual, nos próximos 4 dias. Vocês vão ver lá que a gente criou um selo novo que se chama Troca com Troco, né? A gente colocou Troca Mais Troco, né? Porque senão ficava muito longo para o site e tudo isso. Mas a gente está trazendo a informação porque a grande maioria das pessoas não sabe disso, né? A gente quer trazer e falar, olha, você aqui que está buscando um carro de valor mais baixo, saiba que você pode ir numa loja, entregar o seu carro, ele vai fazer uma avaliação, você vai pegar um outro carro, às vezes, de valor mais baixo e pode sair com troco. Então, além de tudo tradicional que a gente já faz, como é que eu falo para esse comprador, para todo esse monte de gente que está na plataforma, que a gente tem essa categoria para fazer? Porque é uma coisa que está acontecendo, é uma coisa do momento, um fato real da economia, do consumidor, que ele está buscando fazer isso. Então, a gente vai criando essa categoria. O que eu faço para esse comprador que está lá na plataforma? Poxa, eu estou procurando um carro mais novo. Tem uma loja aqui. Mesma coisa que a gente fez com o Car Delivery, a gente vai credenciar. Hoje subiu lá no cockpit a mensagem para os lojistas se credenciarem. A gente não tem cobrança a mais por isso. Ele vai se credenciar e vai estar disposto, né, desde que ele possa dar o troco para o cliente. E aí, obviamente, o consumidor chega lá, vê que tem um bem que ele pode fazer essa redução, né, e ele vai continuar com o carro. E aí, obviamente, trabalho que todo mundo sabe fazer muito bem, de ele chegar na loja e ver quais são as opções, trocar o carro por um modelo mais barato. Mas olha como é que o digital ajuda nesse processo.
né? Ele justamente tem essa inteligência de perceber isso que está ocorrendo. E não adianta, gente, isso aí todo mundo sabe, né? O troco sempre existiu, mas como é que eu pego esse consumidor que ele não está mais passando na porta da minha loja, ele está dentro de um outro ambiente, eu vou criar conteúdo. Aí tem toda uma estratégia para você trazer informação para pegar justamente esse consumidor e levar para a loja. Então, essa é a próxima entrega que a gente está fazendo, para ajudar nesse processo de digitalização. Levar e, obviamente, que aí a gente espera ter um comportamento, aquilo que eu falei no primeiro bloco, do vendedor saber fazer esse contato com esse cliente dessa forma. Então, essa é uma mudança de comportamento que eu acho que também a gente vai notar bastante aí nesse momento. E eu fecho aqui o terceiro bloco, que é a questão também da teleconferência, né? De você poder, dentro de um anúncio, o cliente vai estar lá vendo o carro, e ele vai poder, é uma ferramenta tecnológica, obviamente não estamos inventando aqui a grande ferramenta tecnológica, mas hoje você troca através do WhatsApp, vai trocando e tal. Seria muito legal a gente poder, até do jeito que a gente está fazendo aqui, né, e como eu acho que vai ficar isso, para boa parte das pessoas, que a gente ganhou muito agilidade, como é que você vai fazer isso de uma forma, do jeito que a gente está fazendo aqui, de uma forma absolutamente com o cliente dentro do anúncio? Então a gente vai criar essa modalidade, isso vai ocorrer logo no comecinho agora de maio, para a gente trazer também o digital e conectar a loja com esse comprador que está em outro ambiente, né? É assim que a gente vai unir essas duas pontas. O carro físico vai continuar existindo, a entrega do mesmo jeito, só que a forma que você junta essas duas partes é que está mudando drasticamente. Eu vou para a minha parte agora, os últimos 5 minutinhos, aí depois eu abro para perguntas, para só explorar um pouco aí a questão do que eu ouvi de um lojista, que é o primeiro, depois eu fui atrás e acho que está isso se perpetuando aí em alguns lojistas, que eu acho que é o que vai ficar. A minha reflexão aqui, eu escutei um áudio de um lojista uma vez, e ele contando para a pessoa da financeira e falando um pouco aqui, o resumo olha, minha praça aqui a gente já está começando a ver um pouco de relaxamento do isolamento, as pessoas começaram a vir para a rua, mas sabe de uma coisa, eu não vou, e o cara da financeira querendo marcar uma visita com ele, né, fisicamente e tal, ele falou, vamos conversar por aqui, porque eu, inclusive, entendi muito bem lá atrás do que você falou, eu estou seguindo aqui o que você está me orientando e tal. Você vê que é uma loja menor, né? Até pelos carros que ele falava, tudo. Mas ele falou assim, eu gostei, eu na verdade, não vou reabrir minha loja agora, porque eu não estou tendo movimento, custo fixo, para mim não vale a pena eu deixar agora, eu vou continuar aqui. Você me ensina, ele fala um termo muito engraçado, né? Você me ensinou esse negócio aqui de atendimento online, está funcionando isso aqui, eu estou me virando bem, e estou gostando desse negócio. Então, eu não quero abrir, não. A gente marca por aqui. Eu vou continuar. Vendi 5 carros aqui nesse teu car delivery aí, né? Ele fala muito engraçado os termos, é super engraçado o áudio. Mas ele falou, olha, eu me dei bem com esse negócio aqui, eu vou ficar aqui. Porque ele entendeu, né, da forma de testar um novo modelo e falar, poxa, se não tiver realmente um movimento lá, e se a gente não acredita que vai ter, o showroom pode ter a loja em si pode ter um outro significado. Ele sabe que a relação com o cliente está em outro lugar, e não necessariamente está lá na porta da loja passando. O que não quer dizer que vai mudar o modelo. Você olha nos Estados Unidos, a gente tinha surgia muita conversa com relação à Carvana, né? Quem não conhece era o modelo de venda, aí sim, venda de carro online mesmo. Ele tinha os carros, ele vendia carro de forma absolutamente online. Eles bateram 4% de share lá nos Estados Unidos e não cresceu mais. Ele atingiu um certo público lá que compra 100% e não foi mais. Então, eu não acredito que isso vai ocorrer. O Brasil, culturalmente, ele é muito diferente. Então, o que a gente tem que fazer é esse meio do caminho, ele ser diferente, ele ser de forma digital, né? E ele percebeu isso do jeito dele. Ele falou, poxa, eu não vou. Então, a loja física dele, ele falou assim, olha, eu não sei, eu vou repensar, de repente vou ver alguma outra coisa, eu não sei quando eu vou abrir, mas enquanto tiver dessa forma e o movimento ainda fraco, eu vou ficar assim. Que eu acho que é isso que vai ficar, né? A gente vai ter que repensar um pouco duas coisas, eu acho, principais. A primeira é o modelo físico. Eu acho que, e não são só as lojas que vão passar por isso, o mercado inteiro está fazendo isso. Eu vou dar um exemplo nosso aqui da Web Motors, né? Eu estou aqui na Vila Olímpia, né? Para quem nunca veio aqui, alguns de vocês já conhecem aqui o espaço. O meu contrato vence em junho. Eu já contratei uma nova sede, né? A 1 quilômetro daqui, e estava precisando de mais espaço. Aqui não tem mais, onde eu estou, não tinha mais para onde expandir. E eu peguei uma laje e meia num outro prédio aqui, próximo aqui a 1 quilômetro, né? O que vai ocorrer na prática, né? Hoje,
a gente está revendo todo esse espaço físico, porque com a questão do home office, a gente teve que se adaptar a isso, as pessoas trabalharam super bem, principalmente as de tecnologia. Eu não vou precisar mais daquele espaço físico. Então, todas as empresas, desde banco até empresas mesmo de tecnologia, elas estão fazendo essa revisão da questão do espaço físico. Não é algo pertinente à indústria. Por que a indústria automobilística não vai fazer isso? Porque as lojas não deveriam fazer isso. Então, eu acho que sim, elas deveriam fazer. Eu vi vários depoimentos de vários segmentos até, eu vou chamar analógicos, né? Mas que realmente não tinha nenhuma vocação. E aí, realmente, quem não tinha, não tinha nenhum canalzinho aberto, está realmente passando muita dificuldade. Para segmentos do varejo, onde ele já tinha algum canal aberto, ele acelerou isso e realmente ele falou, olha, eu nunca tinha pensado, eu vi na própria Páscoa, né, eu vi vários exemplos de empreendedores falando nisso, eu não tinha venda, eu tinha só venda física, corri com o meu canal digital, eu não sei se eu volto, minha loja física, eu esperei, eu acho que eu ia abrir mais 3, 4, não vou abrir mais. Então, eu acho que isso é uma coisa muito para repensar. O forte do que tem que fazer o investimento, que eu acho das lojas, é justamente fazer essa capacitação, fazer de criar estruturas de forma não necessariamente física, mas que esse pessoal realmente esteja capacitado para fazer isso de forma digital e sem aqueles grandes espaços físicos, talvez. Isso vai ter que ser repensado a questão do showroom. É óbvio que vai ter espaço físico para guardar o carro, né? Mas não tem jeito, isso aí vai ter que ter. Mas ele vai ter, talvez ser de outra forma. Em vez de você fazer um grande showroom, você vai fazer um menor, você vai colocar em outro ambiente, talvez os carros não vai ficar todos expostos. Vai ter várias coisas que talvez a gente vai passar por algum tipo de reformulação, que eu acho que é a indústria inteira, o mercado inteiro, não é só a indústria automobilística que vai passar. E a segunda, os canais de venda, né? Eu realmente acho, que eu falei um pouquinho durante todo esse contexto, eu realmente acho que os canais de venda vão ter que passar por essa transformação. Honestamente, eu visitei quando a gente estava podendo visitar, estou com saudade um pouquinho até de visitar as nossas lojas, né? Mas eu visitei um lojista aí, um pouquinho antes de tudo, que eu adorei a minha visita lá, eu cheguei e aí eu conheci uma das coordenadoras que ele tinha lá da plataforma, né? Espetacular, quase trouxe ela para trabalhar na Web Motors. Aí ela falava assim, Eduardo, começou a me mostrar como é que ela fazia com os vendedores tudo estavam na retaguarda. O showroom existia, estava cheio de carro mesmo, tal. Eles tinham vendido 45 carros no mês já, que é um bom número para uma loja multimarcas, tudo, né? Não é um número considerável de carros. E ela tinha vendido e ela estava me mostrando. Ela falou assim, olha, o vendedor aqui, se chegou um lead, aqui eu controlo tudo. Em vez de ele ficar controlando os vendedores lá onde que estão fazendo, tá? Eu controlo tudo aqui. Ó. Chegou um lead, se em 15 minutos ninguém respondeu, eu pego o telefone e estou no cangote do cara lá do vendedor, ligando para ele, falando, por que você não respondeu esse lead? E ela passou a administrar de forma tecnológica, né, com a ferramenta de gestão, e ela fica olhando até, tem os prospects lá, né? Ela vê, pô, esse cara aqui ó, não chegou lead nenhum para ele, não contatou nada até agora. Cadê os prospects? Aí ela vai lá e cutuca. Fiquei tão feliz de ver isso, porque a tangibilização disso, ela vai lá e cutuca o vendedor e fala, ó, você não tem lead aí para você, mas tem esses prospects aqui que está aqui para você que tem tendência de comprar, vai ligar para esses. Então, ela faz a gestão disso tudo na plataforma de uma forma digital, mas, obviamente, mudando a cabeça e transformando os vendedores. Então, eu vi na prática como é que funciona. E eles falaram, olha, venderam 45 carros, estavam com 6 meses de loja. Então, tem uma mudança de comportamento que eu sei como como eu já fui vendedor, eu sei como é que exatamente é isso. Deixa para lá, eu sei como é que eu faço, estou há tantos anos fazendo assim e tal, mas a gente, querendo ou não, o consumidor está diferente, né? Tem só uma pecinha nisso aí tudo, que é o consumidor, ele já espera diferente, não adianta a gente achar e ficar que ele não mudou e achando que vai fazer do mesmo jeito. Então, eu acho que o modelo de venda não precisa ser uma grande transformação, mas eu acho que um ajuste e realmente a gente ter o perfil das pessoas um pouco mais adequado, né? Ou capacitar essas pessoas, que eu acho que quem quer, a gente consegue, né? Eu acho que é possível, a gente vai ter que mudar um pouco para ele realmente interagir de forma diferente. Isso vai ser absolutamente crucial para a gente poder ter, vamos dizer assim, o êxito de uma loja que vai ter um melhor desempenho de uma loja que vai ter um desempenho um pouco pior ou que não vai conseguir realmente sobreviver. Vamos ter que repensar o modelo, né? E a gente fala, obviamente, aqui, estamos falando aqui com empresários, com empreendedores, e o grande público nosso são empresários, mas eu costumo falar isso, e vou fechar aqui agora, que eu já estou quase perto de estourar meu tempo que me deram, né, para perguntas. Senão eu falaria muito mais aqui, mas eu falo isso aqui mesmo como carreira, né?
Eu trabalhei lá, que nem eu falei, 20 anos, e aí vim para um mundo que era completamente diferente. E eu penso realmente muito isso, né? A gente às vezes olha e fala assim, como profissional, né? Eu tive sucesso e fui fazendo sempre de um jeito, né? Por que eu acho que eu tenho que mudar? É a mesma coisa. Se a gente tiver esse pensamento dentro de uma empresa, a gente fica para trás, né? A gente realmente chega a outro e entende o novo mercado e realmente você vai ficando para trás. Então, ter essa atualização é super importante para tudo na vida e não é diferente aqui no nosso mercado. Eu preparei eu preparei algumas perguntas para os dealers australianos que a gente costuma dizer, aí eu vou falar para vocês, tá? A nossa frase, quando a gente conversa com os outros marketplaces, assim, dos outros mundos lá, dos outros países, a gente fala que dealer é dealer em qualquer lugar do mundo. Ele é sempre, ele é muito parecido. Então eu vou falar lá e o discurso é impressionante como eu escuto lá o que a gente tem às vezes de transformação não é muito diferente do que eu estou aqui. Mas a pergunta que eu vou fazer lá eu vou encerrar lá, né, que lá vai ser um pouco fora diferente, a gente não está tão em casa quanto a gente está aqui, mas a pergunta que eu vou fazer lá eu vou fechar minha apresentação aqui, né, o que mudou numa loja nos últimos 40 anos, né? Quando a gente olha para uma loja, o que exatamente a gente teve de grandes mudanças nos últimos 40 anos? Eu acho que pouco, né? Então, fecho aqui com a minha reflexão e acho que eu estourei um pouquinho o tempo, viu, Siqueira? Mas tem tanta coisa para falar e deixo aberto aí para perguntas aí, para que vocês quiserem. Deixa eu agradecer, eu acho que você deu um conteúdo gigante para a gente absorver, eu acho que vai levar um tempinho até para eu absorver tudo que você falou aí e colocar nas caixinhas certas. Eu tenho duas perguntas para você, queria abrir para todo mundo, mas assim, rápidas palavras. Você, no começo da sua narrativa, disse que você tomou algumas iniciativas e depois que você tomou essas iniciativas, o volume voltou a aumentar de 600 mil para 800 mil, se não me engano, foi esses os números que você usou, né? Uhum. Isso é uma pergunta. O que se faz? Porque agora está todo mundo aqui pensando assim, nós vamos reabrir em algum momento, de alguma forma. O que de novo você tem que comunicar que faça com que aquela pessoa que quer comprar um carro, mas tem lá os seus medos, né, inclusive da própria doença em si, da pandemia, o que faz ela chegar a você? Como é que você inspira essa confiança? Porque eu acho que isso foi uma coisa que você fez para começar a movimentar as suas visitas. Esse é número um. E número dois, assim, houve alguma mudança no tempo em que as pessoas ficam vendo o site? Porque assim, as pessoas estão em casa, têm mais tempo. Então, só para a gente entender o que está mudando naquela pessoa que vai entrar ali pela porta ou vai entrar ali via site. Tá. Vamos lá, primeira parte. O que a gente fez foi, na verdade, criar... Quando a gente entra no mundo da Web Motors, imagina que as pessoas, os mesmos clientes ou os mesmos consumidores estavam lá. Quando a gente fez a pesquisa, qual que era o medo lá, né? O medo era você sair na rua e se infectar. Segundo, tinha o ponto da questão de não é possível entregar um carro na cabeça das pessoas é carro físico. Eu tenho que ir numa loja, eu não tenho essa possibilidade não tinha o car delivery, né? Não sei se vocês viram aí quem viu o Jogo do Brasil no domingo, a gente fez um filme até no meio do jogo lá, a gente fez uma campanha. Depois eu vou falar um pouquinho, porque a grande ganhadora de audiência nessa história toda, sem dúvida nenhuma, foi a Globo, né? Eu vou falar um pouquinho nisso, porque teve os picos realmente de audiência. Mas a gente colocou lá o filme mostrando, você tem entrega de restaurante, você tem entrega de pizza e temos entrega de carro. O que? Temos entrega de carro, né? O filme é super dinâmico nessa... E isso leva as pessoas, e eu coloquei isso dentro do site. Eu falei assim, olha, a gente pode também fazer uma compra de delivery com o carro, que era algo que não estava no mindset, não estava na cabeça das pessoas que é possível. Quando a gente cria esse car delivery, que é esse selo, eu tenho toda uma jornada lá para essa pessoa que está no site, e ele mostra com bastante destaque, olha, car delivery. Quando a pessoa clica lá no car delivery, eu explico o que é o processo de car delivery. Olha, você pode fazer a sua simulação de financiamento online, você pode ver a questão de trocar mensagens com o lojista de forma digital, sem precisar interagir. Você vai mandar, inclusive, ter uma avaliação do teu carro. A gente sabe que a avaliação do carro, óbvio, que é sempre uma prévia, né? Pelo que está vendo, pelos dados e tal. Mas ele já vai ter uma ideia do valor do carro dele. E quando chegar a entrega do carro, a gente está falando lá nessa jornada, dizendo que ele vai receber um carro higienizado. Então, a gente colocou tudo isso de forma clara para ele dentro do car delivery, que é a dor que o conceito do digital é muito a gente saber qual que é a dor do cliente, por que ele não está, o que está incomodando ele, né? E esse era o que estava incomodando. Então, a partir do momento que você fala que essa loja, ele não sabe disso, e ele passa a olhar e fala, dentro desse processo, eu toparia comprar um carro.
se eu tivesse esse processo do jeito que vocês estão desenhando. É isso que a gente levou de informação. E a gente subiu. A audiência, Siqueira, foi muito mais de ações de mídia. Porque uma das coisas que a gente fez aqui, a gente sabia que a gente não podia, que todo mundo fez isso, né? Enxuga um pouco as despesas e se adequa ao novo movimento de faturamento. Só que se a gente saísse da mídia totalmente, a gente sabe que seria ruim. A gente tem que manter as coisas funcionando, né? Então a gente continuou com a nossa campanha de mídia para sustentar. Campanha de mídia é tanto um filme que a gente faz, quanto muita coisa lá online mesmo. Aí, esse é um mundo, Siqueira, que eu aprendo até hoje, tá? Tem várias formas de a gente buscar e fazer a mídia online para você buscar essa audiência. Mas o principal é que a audiência estava lá, os consumidores estavam lá, só que eles não estavam mandando proposta para as lojas. Eles tinham caído esses 50%. Quando eu coloco esse car delivery, ele falou, puxa, dentro desse processo eu me sinto seguro. E aí a gente viu esse aumento de 15%. A gente mostrou para ele que a gente podia entregar um carro para ele na porta da casa dele e o processo ia ser seguro, que ele não tinha receio de se infectar. Esse que foi a grande transformação desses 15%. Hoje em dia tem delivery para tudo. Comida, mercado, eletrônicos, carros. Carros? É, carro sim. Chegou o Car Delivery da Web Motors. Compre o carro dos sonhos sem sair do sofá com total segurança e receba em casa. É simples. Encontre ofertas de lojas com selo Car Delivery no site da Web Motors e aproveite. Ah, e você pode financiar 100% online. Seu carro chegou pelo Car Delivery da Web Motors. Tudo online e carro entregue na sua casa. Acesse já. Eu esqueci a segunda pergunta, Siqueira. Não, a segunda pergunta é se as pessoas ficam mais tempo no site olhando. Sim. A resposta, a gente aumentou em 26% mais ou menos o tempo que as pessoas ficavam dentro do site. Tem mais tempo, é óbvio que a gente tem mais... Eu estava falando da Globo, se você olhar uma visão, esquece agora do nosso mercado, mas se a gente olha o mercado de mídia, que a gente tem ferramenta de medir tudo isso, a grande vencedora dentro desse cenário de pandemia, de ganho de audiência, sem dúvida nenhuma, foram aí os canais convencionais, uma televisão e assim por diante, porque realmente as pessoas tinham migrado muito para outras plataformas, né? E a gente viu um movimento de voltar, porque, óbvio, você está dentro de casa, né? Você já fica... uma coisa você está o tempo todo em trânsito e vendo tudo pelo celular, que é uma coisa tradicional. Então, a gente não teve uma queda muito forte, porque a pessoa tem que entrar para fazer o pedido, não podia mais fazer físico, tinha que fazer online, foi isso que sustentou. Mas do ponto de vista de crescimento de audiência, sem dúvida a TV foi o que ganhou o crescimento maior, porque ela vinha realmente numa decrescente, né? Então, essa mudança a gente viu. As pessoas sintam mais tempo no site. Vamos às outras perguntas rapidamente, que o Eduardo tem mais 11 minutos. Você, quando a gente marca contigo, tem que ser 2 horas, porque você explica tudo muito. O Siqueira é um jeito muito educado seu também de falar que eu falo pra caramba, né? Eu falo bastante mesmo, Siqueira, é verdade. Tem que marcar um tempo maior. Mas vamos lá. Mas sem problemas, porque não tem limitação. A gente que estabelece as limitações. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte, Edu. Eu sempre ouvi, conversando com lojas e concessionárias, mas ouvindo de concessionário, que os caras falavam assim: lojista multimarca confunde pátio de estoque com showroom. Então, assim, o cara entra na loja para ver um carro, o terceiro carro da loja, o cara passa se esfregando entre retrovisores. Se a calça tiver botão, vai ralar a bunda e vai arranhar o carro do outro lado para poder conseguir ver um carro, né? E me parece que nesse mundo que a gente está vivendo agora, a gente está começando a transferir meio que um esquema de loja de sapato. Tem um sapato ali, mas quando você pede, tem vermelho, o cara fala, peraí que eu vou ali e vou te mostrar. Que ele eventualmente mostra na telinha e depois pode até mandar na casa do cara. É um pouco disso, quer dizer, você acha que as lojas multimarcas vão ter mais espaço? Não, sem dúvida, Nilson. Eu tenho... O que você falou, eu me vi realmente em várias situações dessa, quando você vai visitar, né? Incrível, incrível. Você sabe que a gente está fazendo a internacionalização da Web Motors, a gente está indo para outros 5 países e eu convidei de 2 países, os países quiseram que os dealers viessem aqui, né? Os lojistas, para ver como é que era a experiência do cockpit funcionando e tal.
E eu vivi isso, que foi incrível. A gente foi numa das lojas que era exatamente isso, aquele 10, 15 pessoas tentando passar no meio dos carros e realmente, né, engata botão e não sei o que, essa confusão. Mas vai ter que mudar, né? Eu acho que em vez de espaço físico, por exemplo, como a gente falou tudo isso aqui, que não é... o Eduardo está na Web Motors, obviamente uma tendência a falar isso. Não, é os dados, né? A gente vê onde está o consumidor. Ele já vem na tua loja com uma ideia na cabeça, ele já chega lá. É muito mais difícil. Hoje tem, obviamente, casos pontuais, você tem características de regiões específicas. O Brasil é muito grande. Você pega, às vezes, Norte e Nordeste, uma região que é muito comum, é tradicional, as pessoas irem naquela rua, na loja. Tem de tudo, mas a tendência, como você olha do mundo de vista de massa, né, de Brasil, de números, já virou uma parte muito menor. Então, se você pegar nas lojas e ele chega lá já decidido, deveria ter, eu acho, isso é a minha opinião, que ele vai ter lá, você vai ter uma SUV, você vai ter modelos e categorias, um de cada, para justamente, obviamente, que alguém entra lá, você está vendo um carro, depois pula para outro. Mas eu queria o sapato. Você tem sentido ter 3 carros lá, mais ou menos do mesmo modelo, pouquíssima variação, só que com cores diferentes? De jeito nenhum. E eu acho que esses espaços, eu vejo algumas experiências nesse sentido, eles podem ser usados para outras coisas, né? Por que não colocar outros negócios? Por que não negócios afim e pensar em ter uma variação com relação ao seu segmento e colocar outros serviços lá dentro, né? Para aproveitar aquele espaço. Eu vou dar um exemplo de agência bancária, não sei se vocês já tiveram aí essa oportunidade, mas a gente está pegando, vou pegar como Santander, vocês já viram que a gente coloca agora café, a gente coloca outros negócios dentro da agência, porque não fazia mais sentido. É muito parecido, né? O cliente foi, e com toda a tecnologia de digital, você absolutamente consegue fazer a transacional todo pelos meios digitais, e aqueles espaços a gente realmente reduziu, e a gente passou a tem aqui, você pega aqui mesmo, bem do ladinho da gente, aqui tem uma agência onde tem lá, a gente alugou o espaço para a loja lá vendendo alfajor, café e assim por diante, e está usando melhor o espaço. Essa é uma preocupação constante nossa, aí eu estou falando como grupo e dos bancos em geral. Eu estou vendo isso no Chile acontecer, eu estou isso em vários lugares do mundo, você usando esse espaço, já que você tem o espaço físico e tem várias situações, né? Às vezes você é dono do imóvel, às vezes você não é, e colocando outros negócios lá dentro. Pode ser negócios afim, ligados totalmente ao seu business, ou até você aproveitar aquele espaço para ter compartilhado com outro parceiro, dividir custos e assim por diante. Então, eu vejo isso com muito clareza, Enilson. Eu acho que vai acabar... Eu estou vendo já alguns movimentos pontuais ainda, é um ou outro que faz esse tipo de coisa, mas estou vendo até, não só no multimarcas, concessionários também querendo fazer esse tipo de movimento, de diminuir, ter outras experiências lá dentro, usar melhor esse espaço e não ter um espaço tão grande. Então, eu acho que vai ser uma tendência clara. Eu acredito muito nisso mesmo. Não faz sentido. E outra coisa, complementando aqui que eu lembrei, o próprio layout da loja, né? Que ele pode ser diferente também, né? Colocar um pouco mais de modernidade, né? Colocar um pouco, fazer algumas interações diferentes ali. E tem uma experiência que eu estou vendo que estão fazendo um teste aí. Eu realmente não dá para a gente ainda dividir, né? Que senão eu estaria sendo, né, errado aí com o parceiro. Mas ele está procurando fazer um ambiente, inclusive, muito mais, não precisa ser super tecnológico, mas um ambiente muito mais interativo dentro de uma loja do que o ambiente que você tem hoje tradicional. Então, eu acho que é uma tendência clara e quem pensar nisso, eu acho que vai ter um diferencial aí. Vou fazer uma provocação aqui, desculpa, Siqueira, mas é muito rápida. É uma provocação mesmo, tá? A gente sabe que o brasileiro gosta de carro e, principalmente, não falando do sexo feminino, mas também as mulheres gostam de carro, os homens gostam de carro. Por que a Web Motors não põe um pouquinho acima do espelho do cabeleireiro ou da barbearia, com a Web Motors funcionando o tempo inteiro, vendendo o carro ali? Porque você fica olhando para aquele espelho e, na realidade, você não precisa fazer nada, porque quem está fazendo é o outro cara. Não deveria nem ter espelho ali, essa que é a verdade. Mas se você está ali olhando para aquele negócio, por que você não fica vendendo o carro ali, cara? Não, olha, você sabe que esse aí é um ponto interessante, viu, Nilson? Eu acho que poderia, se a gente pegar onde o cara está parado, a gente... Mas, por sinal, hoje em dia a gente é bombardeado, né? Eu não tenho dúvida que um dia a gente vai surgir nesse... vai aparecer lá na tela, mas hoje em tudo quanto é lugar, você está no elevador, tem lá uma mídia, né? Você está não sei aonde.
Mas vou pensar nessa ideia, viu, Nilson? Depois eu vou convidar você para me ajudar a implementar, viu? Na verdade, eu vou até fazer um comentário. Eu vou ouvir uma gravação porque foram muitas informações preciosas, dicas que faz com que a gente acenda uma luz. Cada vez que o Eduardo estava falando aí, Eduardo, acende uma luzinha assim, que, rapaz, isso aqui dá para aplicar, isso aqui dá para fazer, muito bom. E aí eu vou fazer também um outro pedido, para depois que ele retornar da viagem, a gente fazer um outro aqui para a gente ver as novidades, tá, Eduardo? Mas a minha pergunta vai com relação à mudança do comportamento do consumidor, que você abordou também. Você acha que nessa mudança as lojas vão acompanhar na mesma velocidade a mudança do comportamento do consumidor e vão se adequar realmente a atender à necessidade do consumidor? Porque muitas vezes a gente pensa só em vender, vender. Hoje a gente teve uma live aqui no Ceará, onde um professor de marketing estava exatamente abordando isso, que a gente vai ter que demonstrar muito mais interesse na saúde do consumidor, na vida dele, interagir de uma forma diferente, não somente ofertar o produto, a venda do veículo em si. Não, Everton, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso aí, ele está certo no comentário dele. A questão de necessidade, né, é uma coisa que com carro a gente olhava muito para a estética, né? Isso é uma coisa até que eu vou mudar, por exemplo, na própria Web Motors, né? A gente, quando fez o novo site, a gente criou categorias de carros que não é o buscador tradicional. A pessoa entra lá e fala, eu estou querendo carros SUV, eu estou querendo carros, né, de categoria, e ele pode entrar pela categoria, olhando para a necessidade dele. E até eu quero chegar num nível de personalização que eu consiga dar informação para uma mulher, por exemplo, que está grávida e que quer saber quais são os carros na Web Motors que têm maiores porta-malas. Então, isso é a gente conseguir mostrar para ela, né, personalização, né, que eu chamo, com relação a gente ver a necessidade, de não oferecer o carro que tem lá, né? Uma outra coisa também que eu acho que tem uma mudança, às vezes a pessoa liga e vamos supor que já vendeu um carro X, né? Se ele olhar dentro do cockpit, eu dou uma informação lá para ele que essa pessoa que buscou aquele carro que ele está ligando, às vezes já vendeu, ocorre muito isso, a gente acha que não, mas vendeu o carro já. Eu mostro lá dentro do cockpit quais foram os 3 carros anteriores que ele estava buscando na plataforma. E às vezes é outro modelo que ele tem que olhar lá e fazer a oferta. Fala assim, olha, esse modelo aqui eu tenho, porque é óbvio, qual é a chance? Vocês não acham que, você sabendo que ele estava buscando entre um e outro, e você falou para ele daquele que ele estava buscando, você tem essa informação, isso vale ouro, né? A gente saber que ele estava buscando no outro carro e ofertar. Então, eu acho que ele está correto no comentário e eu acredito que a gente vai ter um descompasso, sim, de velocidade. Eu acho que a gente vai demorar um pouco mais, mas eu não sou pessimista com relação ao tema, mas eu acho que vai ter um descompasso nisso. Eu acho que a gente vai ter que acelerar. Se a gente quiser encontrar onde o consumidor já está hoje, eu acho que do ponto de vista de lojas, a gente vai ter que acelerar bastante para fazer o encontro. Então, eu sou otimista, que eu falo, pelo fato de eu ver iniciativas das pessoas querendo fazer. É que existe um pouco de mito, Everton, assim, de que o tecnológico é algo, às vezes, difícil, eu não sei fazer, eu não sei... E não é. Tem tanta coisa que eu aprendi, que é coisas absolutamente simples, às vezes, né? Eu digo até na jornada de coisas... Eu vou dar um exemplo aqui na jornada de empréstimo, né? A gente, quando lançou os produtos digitais de empréstimo, a gente colocava as parcelas de um jeito que o cliente contratava em prazo que às vezes não atendia a necessidade dele. A gente inverteu só o menuzinho lá, fazer uma inversão simples, mudou completamente. Então, eu não acho que o cara precisa ter, eu acho que está muito ligado à cabeça, às vezes, de alguns empresários ou do próprio pessoal de vendas, que eles vão ter que ser o cara .com lá, o digital. E não vai ter, eles não vão ter que construir nada, eles têm que entender só que existem ferramentas que ajudam ele. E a gente tem uma inércia, né? Quebrar essa inércia que é difícil, né? Porque a gente gosta, não, eu tenho tudo organizado. Quando a gente muda a cara de qualquer coisa, só de mudar um aplicativo ou mudar, a gente já fica louco, né? Não, mas eu gostava que estava ali naquela posição, todo mundo, ser humano é assim, né? A gente começa já... Então, eu tenho que desmistificar um pouco, Everton, e eu acho que eu faço a meia-culpa aqui, porque eu acho que é um trabalho nosso. Às vezes a gente fica colocando a questão de tecnologia como se fosse algo muito distante do empresário, como algo que, putz, eu não trabalho no Google, eu não sei essas coisas, aí não é.
tem muito das coisas que é você usar a ferramenta e você ter um processo de fazer o que eu chamo da degustação, né? Às vezes você fala, não quero provar. Mas prova aqui. Quando você prova, você gosta, você começa a utilizar. A gente tem um desafio nesse sentido, Everton. Então, eu acho que vai ter um descompasso. Eu acho que o consumidor está indo numa velocidade maior do que a gente está tendo o nosso segmento. Mas eu vejo muita vontade de querer fazer, né? E uma das coisas é o meu trabalho aqui. Eu acho que a gente tem essa missão como web, é ajudar a desmistificar esse negócio. Porque não adianta você chegar... Eu falo para o meu pessoal lá, os técnicos comerciais, os especialistas, eu falo, não adianta você chegar numa loja lá, falar para o cara que tudo que ele fez hoje está errado, que ele tem que fazer diferente. Você coloca num nível de complexidade que você vai assustar o cara. Eu falo, não quero mexer nesse negócio aqui, é muito complicado. Então, eu acho que é traduzir isso, Everton, e eu acho que as lideranças aqui e os donos das lojas, eles têm um papel fundamental nisso, de fazer impulsionar isso, né? De dar o exemplo, de mostrar também para as pessoas que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ninguém está pedindo aqui para fazer um super curso, virar, né, pós-graduado no assunto de tecnologia, porque não precisa. É simplesmente usar todo o conhecimento, o lado comercial, que é bárbaro da nossa equipe de vendas, a forma de fazer e tal, mas com tecnologia, com inteligência. Porque aquele vendedor, e eu falo isso porque eu fui, né? Então eu posso falar com propriedade, o vendedor de Bíblia já morreu. E não dá mais para a gente ir com o mesmo processo, entendeu? É a mesma coisa eu querer fazer a venda aqui na Web Motors do mesmo jeito que eu vendia plano de saúde lá na Riviera de São Lourenço, falando lá, batendo de porta em porta, não dá mais. Então, ele precisa entender isso, que não é algo para a gente acelerar esse processo, a gente é que tem que traduzir isso também, a nossa responsabilidade e as lideranças aqui do setor, a gente provocar isso e falar para as pessoas que não é um bicho de 7 cabeças, é simplesmente algumas mudanças e modernidade que eu acho que a gente vai fazer. Então, respondendo, tem um descompasso, eu acho que para acelerar a gente vai ter que desmistificar isso e tornar um pouquinho mais simples. Eduardo, eu estou aqui super dividido. Eu não sei se eu te estico mais um minutinho ou se eu garanto mais 1 hora na próxima semana. Eu acho melhor a gente fazer em outra oportunidade, porque eu realmente tenho que ir lá para outra live, Siqueira. Você me perdoa não poder ficar mais, mas eu tenho que ir mesmo. Perdoa, sim. Tem outras pessoas que querem fazer perguntas a você, que estão insistindo para obter essa oportunidade, mas eu vou pedir para o Ilídio 10 segundinhos agradecer a sua presença, encerrar essa nossa reunião, e eu vou garantir aqui com a cumplicidade do próprio Eduardo que nós vamos fazer uma nova dessa em um futuro bem próximo. Conta comigo, perfeito. Ilídio, por favor. Bom, Eduardo, eu estava aqui pensando realmente, eu gostaria de te parabenizar você, ao Santander, né, na figura também do André e você, Eduardo, vocês estão sempre atendendo às necessidades que o pessoal está tendo nesse momento. Começou desde vocês fazerem os pagamentos de sábado e domingo, vocês embutiram o seguro para o carro sair segurado, aí você vem com o Car Delivery, que também foi uma grande sacada. Agora você já está anunciando a troca com troco. E outra coisa que eu também vi aqui, que é muito importante nesse momento, é a mídia que vocês estão fazendo, como estão fazendo. Eu acho que tudo isso está ajudando o nosso mercado, principalmente nesse momento que nós estamos passando com grandes dificuldades, pessoal todos aí muito preocupado com o que vai acontecer, e vocês estão procurando preencher todas aquelas necessidades do nosso setor. Então, eu parabenizo vocês e agradeço muito a tua atenção e a parceria da WebMotors com a Fenalto, e muito obrigado pela sua participação, e agradeço aí também a todos os presidentes, diretores e amigos e convidados que estão nessa live. A todos o meu muito obrigado, e a você especialmente, Eduardo, muito obrigado mesmo. Um abraço a todos. Ilídio, muito obrigado. Vou só fazer meu encerramento aqui, agradecendo a você, agradecendo ao Siqueira, agradecendo ao Enilson e todos vocês aqui. Eu vou fechar aqui dizendo algo que vocês vão escutar mais no Santander, que está sendo um lema lá, e eu vou falar aqui isso para vocês. De vários momentos que a gente passou, o Fenalto sempre esteve junto, todos nós aqui. Então, eu vou encerrar falando, a gente vai errar, a gente vai acertar, né? Tem vezes que erra, tem vezes que acerta, mas vamos estar sempre do lado de vocês aqui. Você pode contar e sempre à disposição de vocês. Então, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. É um prazer e uma honra poder estar falando para todos vocês, tá bom? Uma próxima oportunidade a gente fala mais. Vai passar! Vai passar e voltaremos mais fortes. É isso aí.